Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 8 de junho de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de jogos e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos do dia entre País de Gales versus País Baixo da Liga das Nações, com início às 15h45. A equipe do País de Gales atualmente é o atual terceiro colocado com 0 ponto conquistado e a equipe da Holanda vem aí na primeira colocação. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes foi 3-2 para a equipe da Holanda. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambos marca nos jogos do País de Gales. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10 saiu menos que 11 escanteio. E a Holanda vem a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. A 3 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida vamos com a dica fora, vence e a probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos para o Brasileiro Série A. O jogo do América Mineiro versus Ceará, com início às 19 horas. Na classificação, o América é o quinto colocado em 9 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 11 gols marcados, 10 gols sofridos. Vem numa sequência de 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enfrenta o Ceará na 15ª colocação, em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 10 gols marcados, 12 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios, menos que 5 cartões. Em 8 de 9, menos que 3 gols na partida para ambas as equipes. O América Mineiro vem a 9 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do América Mineiro vem a 6 jogos sofrendo gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões, foi a primeira equipe a marcar e também saiu ambos marca. Já o Ceará vem a 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5, mais que 4.5 cartões. E em 5 de 7, mais que 10.5 escanteio. Último confronto, empate técnico em 0-0. É um jogo que a equipe do Ceará não está atuando mal, está atuando bem, tanto em casa como também fora de casa. Tanto é que atualmente aí é uma das melhores equipes da Série A. Mas vale ressaltar que a equipe do América atuando em casa é uma equipe forte, apesar que não está em um momento tão expressivo como a equipe do Ceará. É uma equipe que costuma dificultar a vida dos seus adversários. Mas para essa partida vamos dar uma moral aí à equipe do Ceará. Vamos no fora com empate, probabilidade 1-0 fora. É uma dica um pouco ousada, mas vamos lá. Red Bull Bragantino versus Flamengo, com início às 20h30. A equipe do Red Bull vem na 14ª colocação, em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o Flamengo na 11ª colocação, em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados, 2 pontos a mais que o Bragantino. Nos últimos 4 confrontos, ambas as equipes sofreram gol. O Red Bull vem a 4 confrontos sem derrotas diante do Flamengo. Em duelos individuais, o Bragantino vem a 9 jogos sem vitória. Sofreu gol nos últimos 9. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Nos últimos 5, mais que 4.5 cartões. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer. O Flamengo sofreu gol nos últimos 3 confrontos.
Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto 1-1. Para essa partida vamos com a dica mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-2 jogo. Fluminense versus Atlético Mineiro com início às 21h30. Na classificação, o Flu vem na 12ª colocação e 9 jogos disputados com 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 8 gols marcados, 9 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Já o Galo vem na 3ª colocação e 9 jogos disputados com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols e em 6 de 8 ambos marcam para ambas as equipes. O Fluminense sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Atlético Mineiro vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos e há 8 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Fluminense vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Atlético Mineiro 2-1. Para essa partida, a nossa primeira opção seria o fora com empate. E você que gosta sempre de uma boa segunda opção, seria o mais de 1,5, probabilidade 2-1 fora. Santos versus Internacional, com início às 21h30. Na classificação, a equipe santista é o 9º colocado em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 12 gols marcados, 8 gols sofridos e 12 pontos conquistados. O Inter vem na 7ª colocação em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Santos vem a 3 confrontos sem derrotas e o Inter sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, a equipe do Santos vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. Em 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 3 gols na partida. O Inter vem a 13 jogos sem derrotas, ou seja, 13 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6, saiu mais que 10,5 escanteio. Em 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8, saiu ambos marcam. Em 8 de 10, menos que 3 gols na partida. Último confronto, 1-1. Para essa partida, o Santos vem atuando bem em casa, ou vinha atuando bem em casa, apesar que vem oscilando aí nos últimos jogos, vem numa sequência de 4 jogos sem saber o que é vencer, somando 3 empates e 1 derrota, e o Inter vem aí numa fase avassaladora, vem com mais de 10 jogos de invencibilidade, mas nos últimos confrontos na casa da equipe do Santos, o Santos é superior tecnicamente. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1,5 gol ou casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o nosso jogo aí do Brasileiro Série B, o jogo do Bahia versus Sport Recife, o início às 21h30. Na classificação, o Bahia é o 2º colocado em 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Enfrenta o Sport na 3ª colocação, em 10 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Bahia sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Sport vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. E em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Bahia sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O Sport, em 9 dos últimos 10 confrontos, aliás, 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9, saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. O último confronto deu Sport lá na casa do Bahia. Para essa partida, o Bahia é o favorito a vencer. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate anula.
Probabilidade 2-0 Casa. Para a Colômbia, primeira A, o jogo do Milionários FC versus Júnior Barranquilla. O início às 20h15. Na classificação, Milionários, segundo colocado no seu grupo, com 4 pontos conquistados, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Também vem o Júnior Barranquillas na terceira colocação, 4 pontos conquistados, com uma vitória, um empate e uma derrota, 3 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Júnior sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Milionários, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos, mais que 4,5 cartões. Em 8 deles, saiu menos que 11 escanteios. O Júnior sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 6, menos que 11 escanteio. Último confronto deu Júnior. Para essa partida, vamos com a dica. Casa com empate. Probabilidade 2-1 Casa. Atlético Bucaramanga versus Atlético Nacional, com início às 22h15. A equipe da Casa vem na última colocação com apenas 3 pontos conquistados em 3 jogos disputados. E a equipe do Nacional vem na primeira colocação com 5 pontos conquistados em 3 jogos disputados, com 2 vitórias, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Ou seja, 7 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol, mais que 10,5 escanteio. Em 8 de 9, mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Nacional foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Bucaramanga, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, menos que 3 gols na partida. E o Nacional vem a 3 jogos sem derrota, sofreu gol nos últimos 6. Em 7 deles, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, ambos marcam. O último confronto 4-1 para o Atlético Nacional. Para essa partida, vamos pegar um jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1. Jogo. Continuando o nosso prognóstico, retornando ao Brasileiro Série B para o jogo do Cruzeiro versus CRB, com início às 19 horas. Na classificação, Cruzeiro disparado com 25 pontos na liderança em 10 jogos disputados, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols marcados, 4 gols sofridos. Enfrenta um CRB aí que é a pedra no sapato do Cruzeiro nos últimos jogos. Vem na 13ª colocação e 10 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 7 gols marcados, 13 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteios e menos que 3 gols na partida para ambas as equipes. CRB vem a 6 confrontos sem derrotas diante do Cruzeiro. E em duelos individuais, o Cruzeiro vem de 8 vitórias consecutivas a 9 sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. A 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 são menos que 3 gols. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. O CRB vem a 3 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gol. Em 4 de 5 são menos que 3 gols e menos que 11 escanteio. Último confronto 0-0 é um bom jogo para pegarmos aí um jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade fica a critério de cada um. Antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, como já é de costume, vamos deixar algumas opções de dica bônus para vocês. E essa do Cruzeiro versus CRB é uma delas. Vamos deixar esse CRB com empate ao intervalo, dependendo da proporção. Quem sabe pegamos o jogo todo aí. Se o CRB conseguir quebrar a invencibilidade do Cruzeiro. Outra boa opção que vamos deixar como dica bônus aqui do canal seria esse jogo da Bélgica versus Polônia pela Liga das Nações. O início às 15h45. Na classificação não temos muito o que comentar, mas lembrando que a Bélgica iniciou levando uma goleada aí da Holanda e a Polônia venceu o seu jogo. Nos últimos confrontos entre eles, a Bélgica sofreu gol nos últimos 3,
A Polônia vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, vem a 3 sem sofrer gol. Em duelos individuais, a Bélgica, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e também saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, saiu ambos marcas mais que 2,5 gols. A equipe da Polônia, nos últimos 3 confrontos, vem sem derrotas, ou seja, 3 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu ambos marcas, o último confronto deu Polônia. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate como a nossa opção de mínimo possível zebra. E se quer pegar um lucro antecipadamente, fora com empate ao intervalo. Então é isso. Se chegou até esse presente momento, deixa aquele like para estar fortalecendo. Compartilhe o nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. E vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!